bem, e é com alegria e prazer que eu recebo aqui no estúdio da Rádio Metrópole a deputada federal, presidente do PSL Bahia, Partido Social Liberal, Daiane Pimentel. Deputada, é um prazer ter a senhora aqui. Tudo bem com a senhora? Tudo bem, Mário. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Quero agradecer a oportunidade, pelo convite. Demorou um pouquinho, né, Mário? Mas aqui estamos. Isso é política. Pois é, e já tivemos aqui outra vez, aqui, Sim, embora naquele sim, momento com o a senhora presidente. não tivesse participado, exatamente. Exato. E aí, tá gostando de ser deputado federal? Olha, é bem complicado, mas é bem complicado. Você sai de um mundo totalmente não visto e parte para uma área onde a sua vida ela começa a ser devastada. Eu tinha noção disso, né? Mas as causas que me movem no momento era maior do que toda essa preocupação, ainda é, de fato. E aí a gente consegue driblar a negatividade para a gente levar o nosso recado. Apesar de ser complicado, eu me sinto muito honrada pela votação que eu tive, pela confiabilidade do povo baiano. E eu tenho que seguir o meu caminho, levando a minha mensagem e fazer a política de fato, a política prática, Mário. Levar o que o povo quer. O que é que o povo quer? Quer menos fila no SUS, quer mais escola de qualidade, quer professores melhores formados e melhor remunerados, quer uma infraestrutura melhor para a sua cidade. E essa é a minha obrigação. Eu sou esse fio condutor. Pega lá e traz para cá. E isso aí eu já venho fazendo. Se Deus quiser, terei mais condições de fazer um pouco mais. Foi o primeiro cargo eletivo que a senhora se candidatou. Era professora, continua? Como é? Fale um pouquinho sobre sua vida aqui, porque nós todos queremos conhecer um deputado importante. Eu venho de uma família muito, muito humilde, Mário. Nascido em Feira de Nascido Santana? em Feira de Santana, no subúrbio de Feira de Santana, ali no bairro Campo Limpo. E quando eu me formei ali na UFES, quando eu me casei, foram que as coisas aconteceram de uma forma diferente do que eu estava acostumado. O meu esposo, ele vem de uma família tradicional da cidade, ele sempre teve uma aquisição financeira maior do que a minha. Então, assim, ele me abriu um leque, um mundo que eu ainda não conhecia. Que mundo era esse? Enxergar o mundo de uma outra forma, a partir de uma perspectiva mais empresarial, de uma questão financeira mais confortável. Então, eu pude fazer o contraponto com a minha própria realidade, né? E aí, a partir do casamento, fomos morar nos Estados Unidos. O meu esposo, ele é industrial aqui, a família dele tem uma indústria na Bahia. E ele sempre morou nos Estados Unidos e vinha para cá visitar a família. E uma dessas visitas me conheceu. E aí me levou para lá. Só que eu sou muito raiz, Mário. Apesar dos Estados Unidos ser um país maravilhoso, eu sempre quis estar aqui em boas condições no meu país. E aí ele me segurando lá, não quero ir embora, quero ir para minha terra, minha Feira de Santana, minha Bahia. Mas ele conseguiu lá me passar um espectro ideológico que eu ainda não conhecia, o capitalismo. Porque o que eu conhecia de capitalismo era o capitalismo opressor, né? Era o menos favorecido em relação a quem era mais favorecido. E ele me abriu uma outra vertente, o mundo empresarial, as sofrências que como o funcionário precisa de um empregador bem estabilizado para que possa oferecer qualidades de trabalho e condições. Então foi abrindo a minha mente. Lá nos Estados Unidos também eu tive contato com a literatura de Olavo de Carvalho através do meu esposo, que já acompanhava o Olavo. Eu, na universidade, o que eu ouvia falar do Olavo, eu não queria dar prosseguimento. E com ele eu tive essa oportunidade. E aí estourou a época, a questão da Lava Jato, as prisões. E o Lula, que era visto por mim com uma certa admiração, perdeu essa admiração através dos fatos, dos dados. Era a justiça me falando, olha, o Lula que foi pintado para você, ele não existe. O Lula real é esse aqui, ó. Ele prometeu uma coisa e ele fez outra. Então eu me senti muito confortável, Mário, para poder sofrer essa metamorfose ideológica. O meu esposo aí sendo o principal percussor disso. E aí, com essa nova onda política de combater a corrupção de uma forma mais forte, a população indo às ruas, eu conheci as ideias do Bolsonaro. Ideias quais eu tinha muita compatibilidade em relação à segurança pública
E o Bolsonaro era um simples deputado federal de um outro estado, muito distante de mim, fisicamente falando, mas muito próximo em algumas ideias. E aí eu comecei a militar na internet a favor das ideias que o Bolsonaro defendia, porque eu buscava outro político no Brasil e não encontrava, defendendo o que o Bolsonaro defendia, com a contundência que o Bolsonaro defendia. O combate à corrupção, a segurança pública, enfim. E aí eu fui militar anonimamente em relação a ele, por ele. Até que um dia... Isso quando ele já estava candidato a presidente? Não, o Bolsonaro... nessa época não se falava em candidatura do Bolsonaro. Né? Falava-se em um deputado que tinha coragem de enfrentar o sistema. Era essa a definição do Bolsonaro. Esse período aí, uma parte desse período eu estava gestante. E quando o meu filho nasceu, naquela época, estava muito em cima blogs maternos. Mães compartilhando dicas, sugestões em relação à maternidade. E aí eu peguei o meu filho com dias de nascido e criei para ele uma página política. Qual era a minha ideia? Fazer esse feedback com outras mães, mas no viés político. Usar a figura da maternidade para dizer, olha, que mundo você espera para o seu filho? Né? Você está cuidando dentro de casa do seu filho muito bem. E o mundo lá fora, como a gente vai cuidar? E aí eu dei o codinome ao meu filho de Nick Mitinho. O Bolsonaro era conhecido como Mito. E até que isso chegou ao conhecimento do Bolsonaro. Porque até então era uma questão muito, muito local, de disseminar esses ideais com pessoas mais próximas, com a rede mais acessível. Mas chegou, o Bolsonaro viu que tinha uma mãe, uma professora no Nordeste, com um filho pequeno, fazendo deferência ao trabalho dele e quis me conhecer. E de lá para cá, o resultado é esse. E aí, quando foi criado, ele foi para o PSL, que já existia, a senhora entrou no partido. Na verdade... E resolveu ser candidata a deputada, foi aí? Quando ele viu a minha militância por ele fez o convite para conversar, ele me convidou para ser a liderança dele no estado da Bahia. E aí eu disse para ele que aceitaria, mas que iria mexer bastante com a minha vida. Como eu tinha saído da sala de aula para expandir a empresa do meu esposo no sul e sudoeste, nesse período de gestação, depois que eu tive o meu filho, a ideia era retornar para a sala de aula. Com esse projeto político ficaria inviável, porque eu defendo a escola sem partido. Então ia ser muito paradoxal eu defender a escola sem partido e de repente aparecer com um pré-candidato. E aí eu apresentei para ele as condições, o meu esposo, o Alberto, ele se disponibilizou, ele disse, olha, Bolsonaro, eu tenho condições de fazer com que a mulher, minha esposa, minha mulher, ela rode a Bahia através, com os meus recursos, com os recursos próprios, levando as tuas ideias, levando o teu nome, e se de repente a gente consegue essa candidatura, porque o Bolsonaro ele não acreditava nesse período, ele estava no PSC e ele nos deu certeza que o PSC não lhes daria legenda. Então a gente tinha um obstáculo muito grande, Mário, que era a questão partidária. Isso aí a gente pode até fazer uma reflexão. Olha a importância de se ter um partido. Claro. Sem partido não há candidaturas. E aí, com as conversas do núcleo que o acompanhava, o Gustavo Bebiano, Julian Lemos, entre outras figuras, a gente conseguiu um diálogo com o patriota. Não deu certo, porque em alguns estados eles não queriam perder o controle. E aqui na Bahia, por exemplo, à época a gente tinha o ex-deputado Erivelto Santana, que era o presidente do partido. Então, na cabeça dele, o que é altamente compreensível para mim hoje, não tinha por que ele sair da presidência do partido no estado para poder colocar em minhas mãos, que não sabia para onde ia, com o partido na mão. Só que naquela época, a gente estava muito preocupado como seria levado o nome do Bolsonaro por figuras que não faziam parte do núcleo dele. Então, por conta dessa questão, na Bahia, em Goiás, em São Paulo e em Rio de Janeiro, a gente acabou não fechando com o patriota. E aí foi quando surgiu o PSL na vida do presidente Bolsonaro. O presidente Luciano Bivar, muito receptivo, um homem assim, muito, ele já era muito deputado, fácil. Luciano Bivar? Não, ele não era deputado. Ele estava é pernambucano. Ele é pernambucano. Dirigente do Esporte Clube lá de Recife, né, de Pernambuco. E aí ele falou, olha, o meu partido é pequeno, mas faça dele a sua casa, Bolsonaro. E o Bolsonaro queria o controle do partido, porque naquele momento era muito importante, porque a gente estava combatendo todas as questões partidárias, de corrupção. Então era uma forma da gente dizer assim, olha, é a gente que toma conta disso aqui, então a gente não vai deixar que nada errado aconteça. E o Bivar
surpreendido com... Na verdade, surpreendido porque ele achava assim, olha, é uma figura política que está indo realmente para a eleição com chances, querer estar no meu partido, mas a realidade no nosso bastidor, no bastidor do Bolsonaro, era que se a gente não fosse para o PSL, não haveriam candidaturas. Entendeu, Mário? Entendi. Essa era a questão. A gente não escolheu o PSL das opções que a gente tinha. Nós escolhemos o PSL porque era a única opção que tínhamos. O Bolsonaro, ele queria ir para o partido e levar todo o seu grupo. E você sabe como é o meio político, né? Você sabe que nos partidos a gente costuma ter as cartas marcadas, Mário. Então, quando você chega na casa de uma outra pessoa querendo abrir a porta com o pé, geralmente você não é bem recebido. E o PSL fez isso. Olha, tá aqui a casa de vocês. E o Bivar teve isso. Teve esse cuidado, teve essa consideração e nos deu a oportunidade de sairmos com as nossas candidaturas, todos nós, presidindo os partidos nos estados e com suas legendas em mãos. A presidência aqui da Bahia passou para suas mãos. Aí a então. presidência da Bahia veio para as minhas mãos. Nesse momento inicial, o próprio presidente Bolsonaro acreditava na vitória dele ou era uma luta que ele poderia dar certo, mas tinha dúvidas ainda? Olha, era uma luta que poderia dar certo. É difícil a gente falar naquele momento que a gente acreditava, porque a gente não tinha absolutamente nada ao nosso favor. Nada que eu digo, peças importantes na política. É a mídia, Mário, você sabe que é importante, né? É o apoio das lideranças políticas já solidificadas. Nós não tínhamos. Aqui na Bahia, eu estava sozinha. Não existiram lideranças que falaram assim, olha menina, eu vou estar contigo, vou te dar uma ajuda, nada, pelo contrário. Era só querendo me arrebentar o tempo inteiro. No segundo turno, que aí nós tínhamos uma polarização ideológica, e aí já era uma questão de sobrevivência partidária de muitos partidos que se chegaram depois de dizer, olha, nesse segundo turno aí a gente vai caminhar com o Bolsonaro. E obviamente na política você aprende que você precisa muitas vezes dizer assim, olha, esse momento eu tenho que ficar quietinha, tenho que aceitar, e vamos caminhar juntos. E aí foi o que nós fizemos. E o ACM Neto, passada as eleições, ele tem essa percepção política e ele nos convidou. Foi muito sincero conosco e disse assim, olha, professora Daiane, eu já ouvi alguns discursos da senhora, inclusive algumas críticas à minha pessoa, ao grupo que eu faço parte, mas eu entendo que isso é o jogo da política e eu quero estar junto com vocês, eu quero estar junto com o governo federal. Você que hoje, na época, era o maior link com o governo federal, a gente quer seguir junto com vocês para que a gente possa, no futuro, ter mais sucesso nas eleições a nível de Estado, a nível de governo. E aí conversei com o presidente Bolsonaro, que foi muito simpático. Ele, bem da verdade, é um grande admirador do prefeito ACM Neto. Ele sabe que o prefeito ACM Neto, a nível de gestão, é uma pessoa que tem um trabalho muito admirável e ele entende também que a gente estava falando não apenas com o prefeito de uma importantíssima capital, mas a gente estava falando com o presidente de um partido que nos é muito importante no Congresso Nacional. E quantos votos a senhora teve? Aproximadamente 137 mil votos. E a sua campanha foi em todo o estado? Como é que foi essa campanha? Em todo o estado. Mário, a minha campanha foi muito ideológica. Né? O meu discurso era, vamos varrer a política que está, vamos trazer uma cara nova. Eu saí do meu sofá, estou aqui, estou buscando, estou correndo. E as pessoas se identificaram com essa pauta. Muitos dizem, surfou na onda do Bolsonaro. Mas quando eu estive com o Bolsonaro pela primeira vez, Bolsonaro tinha centímetros de visibilidade a nível político. Não tinha onda. Nós ajudamos essa onda a ser construída. Né? O Bolsonaro tem um discurso que é um discurso, faz a população acordar, mas que é o meu discurso também. O combate à corrupção, a questão da segurança pública, que para mim é um dos pontos principais em relação a ele. A ideologia esquerdista, não do ponto de vista político, Mário, mas do ponto de vista cultural, que para nós tá sendo um obstáculo muito grande no meio da sociedade. O desrespeito às instituições como família e igreja. Então a gente queria recuperar a honra da família, não a família tradicional em si, mas o respeito com o cidadão, a família enquanto instituição hierárquica, independente se é a mãe solteira, se é o pai viúvo, se é o segundo casamento, independente dessas questões. E aí a gente levava esse discurso e muitas pessoas se identificavam e vinham. E aí sim, óbvio, quando você inicia, você é um grãozinho de areia, e aí você vai juntando, quando você vê, você tem já uma caçamba ali, né? Porque
vários pontos se uniram a você para formar aquele montante. E eu acho que foi isso que aconteceu. Agora, essa sua veia política não deve ter surgido agora só, não. Não é pelo entusiasmo com que você fala, você devia fazer política em todos os lugares desde pequeno, é ou não é? Muitas pessoas distribuem informações errôneas. Na verdade, Mário, eu venho de uma família que sempre militou ao lado do PT. A minha família ajudou a construir o PT em muitos municípios baianos. Só que eu era muito nova, na época em que a minha família ficou mais próxima de um partido, que foi justamente do PT, com um tio-avô candidato a vereador em Feira de Santana. Era um tio-avô muito querido, um ex-padre, padre Albertino Carneiro, um homem extremamente humano, um homem que eu acompanhava muito. Eu tinha 17 anos, eu admirava muito a forma como ele tratava o ser humano, as pessoas próximas a ele. E óbvio que eu não tinha outra escolha, eu tinha que ajudar o meu tio-avô a conseguir, né, essa vaga de vereador. Não conseguiu, coitado. Eu acho que eu costumo dizer, é tão bom que não conseguiu. As pessoas não conseguiram reconhecer, achavam que ele seria bom independente de estar na política ou não. E, obviamente, eu ouvia dele as histórias, a veia esquerdista. Na instituição, na minha escola, eu sempre estudei escola pública, a mesma coisa. Os professores com quem eu dialogava muito com os meus professores fora da sala de aula, e a gente falava muito sobre política e sempre me levando ao espectro da esquerda. Na universidade, a mesma coisa. Somente quando eu me casei, foi que eu vi ter um contato. Na minha família, Mário, para você ter uma ideia, a coisa era tão pesada que eu fui criada assim quando criança. Olha, se você encontrar alguém que fale que é adepto ao carlismo, saia de perto. Vão lhe matar. Você não pode. E só com o casamento que eu vim ver que era uma narrativa totalmente errônea, uma narrativa totalmente enganadora. Então, eu tive essa possibilidade de entender os dois lados e optar por um. Eu estou conversando aqui com a deputada Daiane Pimentel, deputada federal e presidente do PSL Bahia. A gente viu, deputada, aqui durante o processo eleitoral, uma divisão muito grande no país. O país ficou muito dividido. E eu confesso, assim, do ponto de vista pessoal, apesar de não ter votado em Bolsonaro, o meu desejo era de que, chegando ao governo, ele fosse dizer assim: eu sou presidente de todos os brasileiros e vamos tentar acabar com isso e vamos construir ou reconstruir uma nação. Não é? Porque ele foi legitimamente eleito pelo povo brasileiro, ninguém tem que ficar contestando essa besteira. Não é? Tem um mandato de 4 anos, pode ser até 8, a Constituição permite, não tem que se contestar isso. Agora, por que continuou esse clima, no seu ponto de vista, esse clima assim acirrado de mostrar diferenças, ao invés de tentar, mesmo sendo diferentes, dizer, bom, o que havia era um governo de esquerda, agora tem um governo de direita. Claro, tem que mudar muita coisa. O povo brasileiro quis assim, não é? Mas por que o governo não tentou, de alguma maneira, fazer isso, envolvendo as pessoas mais? E, ao contrário, no meu modo de ver, ele acirra essas contradições. Qual o seu pensamento disso, deputado? Eu vou ser mais otimista. Eu vou dizer o seguinte: ainda não. Eu acho, Mário, que a ascensão de Bolsonaro se deu justamente por conta dessa polarização. Sim. Então, uma perda, né, dessa polarização agora, para ele, pode significar uma perda da sua expressividade. Então, esse embate ideológico no campo da vivência social, eu acho que é isso mesmo, o nosso papel é esse. O Bolsonaro veio com essa ideia, ele tem que manter, mas ele vai manter isso através das pautas. Não manter isso em relação às relações interpessoais dele. Eu acho que na questão política, a gente deve sim abarcar a todos, óbvio, mais do que podemos, devemos, né? Então, esse embate ideológico, ele sai da linha social, da linha cultural, digamos assim, e vem para a linha política. E aí, quando chega na linha política, a gente encontra uma bagunça, porque realmente deveria ser uma política para todos, mas os confrontos políticos estão muito fortes dentro de Brasília, inclusive justamente por discordar pontualmente de algumas questões como essa, que existe todo o embate dentro do nosso partido.
Eu acredito que o Bolsonaro ele tem muita vontade de mudar, ele tem condições de mudar. Eu o ajudei para isto. E eu quero isto. É óbvio, Mário, eu critico muito, nesses primeiros 10 meses, a falta de deliberação em relação ao aparelhamento esquerdista nos estados. Eu sou contra a esse aparelhamento de esquerda. E na Bahia, a gente ainda vê que pessoas ligadas à ideologia de esquerda dominam os nossos órgãos. Órgãos federais? Órgãos federais. Sim. Eu não estou aqui dizendo que a gente deve tirar essas pessoas e colocar as pessoas nossas pura e simplesmente por ser nossas. Mas técnicos que caminharam conosco, que entendem a perspectiva que nós temos de política, né? Que em casa ela é partidária, ela é ideológica, mas que fora, dentro dos seus ofícios, ela não é política. E aí, por exemplo, eu cito muito, nesses 10 meses de mandato, eu tive que engolir, porque é assim que eu falo mesmo, falo até para eles, 2 vice-líderes de governo federal que são da base de Rui Costa na Bahia. E as pessoas me questionam, me cobram isso. Muitas pessoas disseram até que o Bolsonaro passou para mim 3.000 cargos federais e eu troquei por uma secretaria com a Semineto. Aí eu seria muito idiota, né, Mário? Eu seria muito idiota. Não tem lógica nisso, mas são narrativas que o Fogo Amigo cria porque o Fogo Amigo quer ocupar o meu espaço. E aí, como eu já tenho a inimizade natural da esquerda junto a essa inimizade do Fogo Amigo, então eles conseguem criar essa narrativa e como a mídia não costuma me dar muito espaço, eu conto apenas com as minhas redes, eu sigo fazendo meu trabalho, não fico muito preocupada em estar dando certas explicações que para mim são naturalmente lógicas, basta um pouco de raciocínio. Então são essas questões pontuais, essas deliberações que eu costumo dizer que são deliberações unilaterais do nosso presidente, que a gente abarca também essa questão do governar para todos ou não, que eu costumo pontuar e as pessoas não aceitam, elas acham o seguinte, olha, nós te colocamos aí, né, algumas, não todas, para dizer amém tudo e acabou. Não, eu não sou um fantoche. Eu sou uma pessoa que eu vi o discurso do presidente Lula, ex-presidente Lula, eu vi o discurso do presidente Bolsonaro, eu optei pelo discurso do presidente Bolsonaro, mas isso não vai fazer de mim subserviente às ideias errôneas do lado de cá. Não vai, Mário. Eu quero construir a minha própria identidade, eu quero mostrar que eu não fui um oportunista na onda Bolsonaro. Eu fui uma construtora dessa onda. As pautas, nós não podemos personificar. As pautas são nossas. As pautas é de um povo, é de uma sociedade que acredita. Não pertence ao presidente, não pertence a nenhum conjunto de deputados. Pertence ao povo. E nós somos representantes desse povo. Muitos momentos aqui, quando as pessoas... Esse clima de confronto que a gente vive no Brasil se reflete nas redes sociais. Por exemplo, nós estamos agora no YouTube, tem centenas de pessoas nos assistindo, uns lhe elogiando, outros dizendo horrores. A gente sabe, é acostumado, né? Isso aí também não dou menor importância. Acho. E eu digo sempre aqui o seguinte, olha, se tem uma coisa que ninguém pode acusar o presidente Bolsonaro é dele ter enganado ninguém. Quem votou nele sabia e conhecia Jair Messias Bolsonaro. Né? Ele esteve sentado aqui, você estava sentado ali, entrevistei ele, perguntou se eu acreditava na volta do Messias, porque o nome dele eu nem sabia, é Jair Messias Bolsonaro. Então, não há o que se queixar. Foi eleito legitimamente pelo povo um governo de direita. E é evidente que ele tem que ter as pautas de direita e pronto. Isso aí não há dúvida. Agora, o que eu acho que atrapalha, dificulta, é esse clima constante de guerra. E os filhos dele atrapalham, no meu modo de ver. Não é? Como muita gente pensa, até gente do governo. Mas eu não sei, a relação do presidente com os filhos é uma relação muito especial. Eu não conheço, não sei, não faço nenhum julgamento depois não conhecer. Mas que em muitos momentos a gente viu como atrapalha o próprio governo dele. Né? Coisas que ele podia estar andando mais na direção que ele quer, na direção da direita, na direção, não é, de desaparelhar o Estado que foi aparelhado, não é, pelo PT e pela esquerda, e aí vem dar um choque desse. Por exemplo, essa briga aí que o senhor está se referindo dentro do seu partido, isso não é uma coisa boa. Não é? Não é. E aí fica o jeito do seu próprio partido dizendo que a senhora é traidora.
eleitora como? Se pegou... Eu me lembro bem, né? Quando você estava ao lado de Bolsonaro, ele era uma ideia, assim, que quase ninguém acreditava. Não é verdade? E aí, como é que é essa história aí? Exatamente. É como eu costumo dizer, eu não surfei na onda, eu ajudei a construir a onda. Na verdade, Mário, quando eu aceitei virar política, eu queria combater os verdadeiros inimigos que nós temos no Brasil, que para mim o primeiro é a corrupção. A gente vê hoje um STF que acabou de derrubar a prisão em segunda instância. Eu acho que esse deveria ser o foco do momento. Mas o foco foi totalmente desviado por um clima de beligerância dentro da nossa própria casa, sem motivos. O que aconteceu de fato no PSL? Quando nós ganhamos essa eleição, nós tínhamos 2 deputados federais já de mandato dentro do partido, que era o Eduardo Bolsonaro e o delegado Valdir. E aí o próprio Eduardo Bolsonaro chegou para nós e falou o seguinte: vamos colocar o delegado Valdir como líder do PSL, porque ele tem uma certa experiência, ele vai saber nos conduzir de uma forma melhor. Algumas pessoas não concordaram, eu fui uma dessas pessoas, eu queria que tivesse uma votação, porque nós já conhecíamos algumas pessoas que estávamos ali, tínhamos uma certa afinidade e buscávamos essa liderança para alguns nomes já conhecidos ali dentro. Mas aceitamos, sem confusão nenhuma, e ficou estabelecido que o delegado Valdir ficaria por 1 ano. Nós demos a nossa palavra. De repente, Mário, a gente começa a perceber nesse primeiro ano de governo que o PSL estava sendo preterido por outras siglas. Siglas, inclusive, que aqui no estado da Bahia, por exemplo, foram base do PT. Então é uma afronta. Nós lutamos esse tempo inteiro, nós estávamos sendo preteridos, nós não estávamos sendo recebidos no Palácio do Planalto, nós não podíamos ter voz, nós estávamos votando 100% com o governo, primeiro por acreditar, óbvio, e segundo, até pela questão da governabilidade. Existiram pautas que não eram as que nós queríamos, mas votamos pela questão da governabilidade, para dar essa sustância ao governo federal. Então, nós estávamos entendendo ali que nós estávamos dando muito amor e nós não estávamos sendo correspondidos. Nós não estávamos ali brigando por cargos, por funções, por nada. Porque quem conhece o perfil do Bolsonaro sabe, nós queríamos que ele desaparelhasse em relação ao PT. Se ele buscaria as nossas sugestões, era uma outra conversa. Se sim, estaríamos aqui. Se não, que ele colocasse pessoas técnicas, pessoas distantes dessa questão ideológica. Então, a gente não teve esse bom trato. E aí, o delegado Valdir, como representante do partido, como representante desses parlamentares insatisfeitos em alguns momentos, acabava externando isso em alguns momentos que tinha que externar. Ele não estava ali representando apenas a deputada professora Daiane. Ele estava representando outros deputados que se elegeram por seus méritos de trabalho sem ser por Bolsonaro. Eu tive essa ajuda do Bolsonaro. Teve pessoas, Mário, que nunca tiraram uma foto com o Bolsonaro e foram eleitas dentro do PSL. Então essas pessoas não devem. Suas eleições ao presidente devem ser representadas pelo líder partidário. E de repente o Bolsonaro, que não estava muito satisfeito com essas cobranças, que muitas aconteciam nos bastidores, né? E aí o Bolsonaro acabava mostrando que ele não estava satisfeito com a atuação do delegado Valdir, de repente quis tirar essa liderança, colocando o Eduardo Bolsonaro no seu lugar. E muitos deputados, e eu fui uma dessas deputadas, dissemos o seguinte: não, nós demos a nossa palavra. Palavra na política vale ouro. A gente não pode fazer isso com o delegado Valdir, faltando menos de 2 meses para findar o prazo. Nós não podemos descartar, porque o que aconteceria ali, o líder delegado Valdir não seria substituído, ele seria descartado. Então ele teria sua reputação jogada às tralhas. Então esse grupo não aceitou. Quem é esse grupo? É a professora Daiane Pimentel. É um grupo formado por 5 delegados da Polícia Federal, lavajatistas, delegados da Polícia Civil, médicos, temos outros professores, temos profissionais liberais, pessoas sem nenhuma mácula, pessoas que lutam pela mudança, pessoas que são ficha limpa. Qual é o problema dessas pessoas? O fato de não ter aceitado naquele momento uma liderança imposta, uma ligação assediando a sua bancada para dizer: assina a lista ou não está mais comigo? Nós não aceitamos, nós não podemos aceitar, porque hoje é o Bolsonaro, mas amanhã pode ser o Lula. Então, como é que a gente vai escolher? Como é que vamos seletivizar deliberações? Não podemos. Temos que ter uma linha. A nossa linha é fazer uma política limpa, uma política sadia, uma política com confrontos e divergências. Qual o problema?
É como você disse, votamos sabendo quem é Bolsonaro. Votamos nele porque queremos as pautas que ele defende. Mas isso não significa colocar as mãos nos olhos e dizer vai. Não. A gente quer opinar, a gente quer dar as nossas sugestões, contribuir com as nossas críticas construtivas. E se as nossas críticas construtivas, elas são traduzidas como traição, que seja. Eu não estou em busca de reeleição, eu estou em busca de fazer o meu trabalho e orgulhar aqueles que votaram em mim. E estou fazendo. Eu pontuo hoje, no ranking dos políticos, como a primeira parlamentar da Bahia, no quesito custo-benefício, qualidade legislativa. Então, é isso que eu quero fazer. Eu anunciei as minhas emendas, Mário, independente de campanha para prefeito e para vereador. Eu vim saber disso agora. Mas como é que você está distribuindo suas emendas? Ainda não é campanha. E tem isso. As minhas emendas não são para figuras políticas, são para o povo. Para prefeito do PCdoB, para prefeito do PT, para prefeito do DEM, do PSDB, do PT, que seja. É para o povo. E isso é divergir? Isso é confrontar? Então, se isso for divergir e confrontar, eu vou divergir e confrontar muito. Porque eu não vou deixar que a população pague por não entender o que significa aliança, diplomacia e liturgia da nossa função parlamentar. Estamos conversando aqui com a deputada professora Daiane Pimentel, deputada federal e presidente do PSL Bahia. Sim, em função dessa sua posição e de alguns dentro do seu próprio partido acharem que a senhora é uma traidora, né, esse fogo amigo, né, que você se referiu, isso vai dificultar o seu trabalho, por exemplo, de conseguir benefícios do governo para o seu mandato, para as pessoas que votaram, para os municípios que a senhora representa? Mário, se nem a esquerda está tendo dificuldades, se eu tiver, vai ficar muito claro que é uma retaliação. E não vai ser uma retaliação a professora Daiane Pimentel, vai ser uma retaliação para o meu estado, porque eu trabalho para o meu estado da Bahia. E eu continuo apoiando as pautas do presidente Bolsonaro, ele tem em mim, uma soldado tem sim. Eu estou para fazer valer as suas pautas, porque eu acredito nessas pautas, desde que venha para beneficiar o povo brasileiro, o povo baiano. E se de repente uma representante legitimamente eleita, com a votação expressiva, não consegue chegar e conscientizar o seu eleitorado para dizer o seguinte: o que eu estou fazendo aqui é para o bem da população. Porque era uma situação muito mais confortável para mim dizer, não, estou com o presidente em tudo que ele disser, assino qualquer lista, aceito tudo. Não, não vai ser assim, ainda que seja mais fácil, não pode ser assim, Mário. Eu estaria confrontando a minha própria essência. O presidente Bolsonaro, durante toda essa pré-campanha e campanha, me ligava, buscando sugestões, buscando aconselhamentos, e eu sempre fui muito sincera, sempre disse muito o que eu pensava. Naquele tempo, nós estávamos combatendo a esquerda e muitas vezes fechávamos os olhos para os defeitos dentro da nossa casa. Defeitos que eu tinha em confrontar pessoas que eu nem conhecia. Defeitos em generalizar o mundo político. O Bolsonaro também tinha, mas a gente precisava vencer as eleições. Então, as nossas mãos estavam dadas e o foco era vencer, independente das circunstâncias. Hoje, nós precisamos fazer política para trazer resultados. Então, é imprescindível que haja o confronto de ideias para que o consenso seja o melhor resultado possível para a nossa população. Eu não sou uma traidora. Eu continuo com as mesmas pautas. Eu me sinto traída. Porque a partir do momento que eu confio numa pessoa, que eu olho nos olhos dela e ela me garante que eu posso contribuir, mas ela me mostra na prática que eu não posso nem divergir, então a traída sou eu. O eleitorado, ele busca no Bolsonaro a oportunidade da gente mudar essa política. Então, seria muito cedo para as pessoas dizerem, não, o Bolsonaro, nesse aspecto aqui, ele não está correto. As pessoas vão engolindo, porque é muito melhor engolir esses erros do presidente Bolsonaro do que engolir um sistema, como nós víamos tempos atrás. A questão é, o sistema realmente deixou de ser engolido? E quando a professora Daiane Pimentel questiona isso, ela é traidora? Ela é traidora por representar o povo, porque o próprio povo quer que ela represente uma personificação, que é um homem. Quando eu confronto o presidente Bolsonaro, não é a Daiane confrontando o Jair. É a deputada eleita pelo povo da Bahia confrontando um poder, o poder executivo. E se eu não puder deliberar dessa forma, Mário, qual é o significado de eu ser uma deputada federal? Se eu ficar voltada apenas para os votos que eu tive, como eu vou conquistar mais pessoas
E até que não seja para votar em mim, mas que seja para votar em pessoas que pensam como eu. Então é uma questão de necessidade, é uma questão que requer muita coragem, Mário. Não é fácil. Não é fácil você andar 5 anos com o presidente dizendo amém, tá certo, vamos lá, tamo junto. E agora você simplesmente ser taxada de traidora porque você falou, peraí, neste ponto eu não concordo. E vão haver outros pontos e eu vou discordar, porque esse é o meu trabalho. E ainda que eu não volte, a reeleição, que eu não estou preocupada, porque se eu tivesse eu estava lá com ele, porque ele é a onda do momento, né? Ele é a boa onda do momento, eu vou ter orgulho de olhar para a minha família, para o meu filho, e dizer que eu fui eleita para fazer pelo povo, e não por um homem. Deputada Daiane Pimentel, deputada professora Daiane Pimentel, conversando aqui com a gente, com essa maneira firme, positiva, defendendo suas ideias. Eu acho isso uma coisa louvável, não é? E o que aconteceu com Joyce Hasselmann, por exemplo, ter sido destituída por um desses... Ali não dependia de ninguém, só o próprio presidente, já que ela era líder do governo e não líder do partido. A senhora concorda com esse tipo de... Foi uma retaliação? Sim, sem sombra de dúvidas, eu não concordo de jeito nenhum. A Joyce é uma mulher muito guerreira, é uma pessoa muito admirável, ajudou o governo como ninguém na questão da reforma da Previdência, esteve na Bahia, esteve em todos os estados brasileiros. Inclusive, as críticas que ela recebeu durante esse processo, porque a Joyce está muito próxima do Centrão, ela precisava fazer esse papel para trazer para o governo a governabilidade. Quem fez isso, senão a Joyce? Ela fez para ajudar o presidente, para ajudar o poder executivo, trazer essas alianças, conversar com a esquerda, conversar com o centro, conversar com todas as bandeiras. E teve um ótimo resultado. Conseguimos aprovar a reforma da Previdência. A Joyce, ela poderia não ter sido líder, ter levado essa questão ideológica a ferro e fogo, e hoje iam dizer o que dela? Então, até a crítica que trazem para Joyce foi uma crítica que quem mais se beneficiou foi o próprio governo federal. Então, ela está sendo muito criticada por também ter uma posição firme, por também dizer em pontuais momentos, estarei sim divergindo do presidente, isso é normal, isso é até sadio, porque mostra que a República hoje brasileira, ela não vai cegamente numa direção. Mas ela tem uma direção, sim, ela tem um foco, mas ela tem, sim, paralelos de pensamento. E isso é importantíssimo, Mário. Então, a Joyce está sendo injustiçada, ela faz parte desse grupo, não é o grupo bivarista, não é o grupo do delegado Valdir, não é o grupo traidor do Bolsonaro, é um grupo equilibrado. Se você pegar os perfis desse grupo e perfis do outro grupo, você vai entender que esse grupo aqui existem pessoas equilibradas, conscientes, que entendem que divergir é normal e necessário. Não existe ninguém aqui querendo derrubar o presidente. Nós estamos querendo o sucesso do presidente, porque significa o nosso sucesso. Imagine eu voltar agora de Brasília, chegar na Bahia e falar, não deu certo. Mas como que não deu certo? Foi você que projetou isso, menina. Eu quero é que dê certo. Claro. Para dizer, olha, aquela perspectiva que eu tinha... Mesmo quem não votou nele tem que querer que dê certo. Exatamente, e ele tem que entender isso. Nós, brasileiros. Isso, e o presidente tem que entender que as pessoas querem, que temos inimigos, temos oposição, sim, claro. Temos, é normal, faz parte. Impulsiona, Mário. O que eu tenho de melhorado na minha vida, pode ter certeza, que são as críticas inimigas. As críticas inimigas, elas melhoram demais a minha performance. Porque o amigo, ele diz, tá lindo pra tudo. Eu posso botar uma foto bonita, que o amigo vai dizer que tá bonita. Se eu botar uma foto feia, ele vai dizer que tá bonita. O inimigo não. Pra ele tudo tá feio e a gente começa a enxergar, a corrigir os defeitos e se faz melhor. Então essa é a questão. Eu sou totalmente solidária a Joyce Hasselmann. Inclusive ela está na Bahia. Vem pra Bahia esse final de semana. E essa retaliação eu não concordo. E aí o povo tem que entender, fazer seu juízo de valor. Vocês acham certo, vocês acham justo? Foi a Joyce que traiu ou foi a Joyce que foi traída? Lutou, brigou pela reforma da Previdência, entregou, aprovamos, fez de tudo pro Bolsonaro ter uma certa governabilidade nesses primeiros meses de mandato. E agora, por discordar em um ponto, ela é traidora?
Outra questão, Mário, é importante eu falar aqui, a reunião onde fomos gravados por um colega não foi uma reunião secreta. Aquela reunião acontece semanalmente dentro da liderança do partido. Inclusive, esse cidadão, esse deputado que estava lá, e nós já sabemos do perfil dele. Então, o que nós estávamos dizendo ali é o que nós dizemos em qualquer lugar. Para quem nos perguntar, é óbvio que o meu papel aqui é dar entrevista sempre trazendo os pontos positivos do nosso presidente e fazer críticas pontuais e críticas construtivas. Dentro do nosso rol, dentro de casa, dentro da nossa família, nós temos que externar quais são os pontos negativos para que a gente melhore. Aí as pessoas falam, você disse que queria dar um abraço imaginário em quem gravou o presidente. Mas como que nós iríamos provar, Mário, que o presidente ligou exigindo que as pessoas assinassem a lista se nós não tivéssemos essa gravação? Como? Se com essa gravação as pessoas ainda dizem que nós somos traidores, imagine se nós não tivéssemos essa... Eu concordo? Não. Eu jamais faria isso. Eu nem atendi o presidente só para não ter que dizer não. Eu preferi não atender, porque para mim seria muito difícil negar qualquer coisa que fosse ao meu presidente. Então eu preferi não atender, eu preferi entender que ele não me ligou para isso. Sabendo que ele ligou, não atendi, mantive a minha postura. Não significa que eu não assinei a lista do Eduardo. Significa que eu cumpri com a minha palavra de estar com a liderança, que foi um compromisso do início do mandato até o final, até findar o seu prazo. Isso foi o que aconteceu. Agora, deputada, nós já estamos conversando aqui um bocado de tempo, foi ótimo. Espero que a senhora tenha a oportunidade de vir aqui muitas vezes. Não pense que isso aqui estamos fechados para a sua conversa, de jeito nenhum. Quero deixar bem claro isso no ar para todo mundo ouvir, tomar conhecimento, espaço aberto, porque é bom a gente ouvir todos os lados. E a Rádio Metrópole sempre disse que todo mundo fala, que todo mundo ouve. Tem gente que não gosta, que chia, que reclama, eu vejo aqui, se não quer ouvir, não ouça. Ninguém está querendo fazer cabeça de ninguém. Agora, a gente tem que ter a liberdade de falar o seu pensamento, seja ele qual for. Eu mesmo não faço questão de fazer cabeça de ninguém, sabe? De ninguém. E disse aqui desde o princípio, não votei em Jair Bolsonaro, mas desejo que ele tenha sucesso, porque é o meu sucesso, é o sucesso do povo brasileiro. Por que diabo é? Eu vou agora querer, não, eu quero que ele se arrebente, o país vá para o chão, para poder dizer, tá vendo aí, você... Isso é besteira. Eu já estou muito velho para isso, deputado, eu não tenho mais tempo, essas coisas de besteira, não. Você acredita que, em termos da economia, nós temos esperança de começar a melhorar isso de uma forma significativa? Se eu perder essa esperança, Mário... Eu acho que eu nem preciso continuar trabalhando. Tenho esperança, sim. Nós temos essa veia liberal muito forte na economia. Queremos abrir mercado, queremos conversar com países desenvolvidos que possam nos dar melhores condições de desenvolvimento. Então, o Paulo Guedes é um super ministro e, assim, a gente sabe que os resultados eles não vão vir de uma hora para outra, né? Essas picuinhas, elas reverberam negativamente nessa questão. É verdade. E a gente tem essa consciência. Inclusive, a Joyce Heisselman fala muito isso. Enquanto nós estamos brigando por nada, nós estamos deixando de conquistar a melhoria na economia, que é a melhor resposta que a gente pode dar, tanto para os de dentro quanto para os de fora. Mas essa esperança eu mantenho sim acesa. Reiterar, o ministro Paulo Guedes, ele tem muita consciência do que precisa ser feito. Eu acho que ele não vai medir esforços. E eu, enquanto deputada governista, que assim sou, estarei contribuindo de todas as formas para que a gente alcance esse êxito. Deputada, muitíssimo obrigado. Foi um prazer ter a senhora aqui, acompanhada aí do seu esposo, Alberto Pimentel, secretário municipal aqui da administração de ACM Neto. Espero que a gente volte a se encontrar muitas vezes aqui. Muitíssimo obrigado. Foi um prazer conversar com a senhora. Eu que agradeço, Mário. Estou muito satisfeita em receber teu convite. Eu sei que é um canal que a gente pode dar a nossa versão dos fatos para toda a Bahia. E eu quero dizer para a minha população baiana que a população baiana elegeu uma mulher de coragem, uma mulher que não se dobra a ninguém, uma mulher que é subserviente somente a Deus. Todas as coisas boas serão por mim exaltadas, independente dos lados. E todas as coisas que eu considerar negativas serão criticadas, sim, porque eu fui eleita para ser também uma voz
Parlar, Mário. Essa é uma das nossas funções. Falar. Quando bem falar para os de dentro, vamos falar para os de dentro. Quando necessitar falar para os de fora, estarei aqui mais uma vez fazendo. Continuarei o meu trabalho, votando com as pautas governistas que tragam resultados positivos para a nossa sociedade. Se eu errei, se eu frustrei, eu peço perdão, mas essa é a minha conduta, uma conduta firme e contundente. Eu não estou aqui para me oportunizar de ondas, eu estou aqui para realizar o meu trabalho. Não é confortável para mim, sou mãe de uma criança de 4 anos, não é fácil você ser chamada de traidora quando você tem uma ficha limpa, quando você combate a corrupção, quando você não tem mácula alguma, pelo contrário, quando você, em menos de 10 meses de mandato, está trazendo resultados positivos para o seu estado. Mas eu tenho certeza que até o final do meu mandato as pessoas saberão reconhecer isso. Muito Muitíssimo obrigado, boa sorte, viu? Vamos ao intervalo comercial. Atenção!